Olá, minha gente, vamos começar aqui mais uma aula para vocês sobre a leitura do dia a dia, interpretação de texto. Vamos então. Comecemos aqui a explicar o que é a interpretação de texto. E ao final desta aula, eu espero que a gente possa saber exatamente o que é a interpretação de texto e também entender as principais estratégias de leitura utilizadas na interpretação, compreensão e análise crítica dos textos. Vamos lá? Então, vamos em frente. Primeiro de tudo, a interpretação de texto está relacionada tanto a textos orais quanto escritos. Você pode fazer a interpretação dos dois e deve dos dois tipos. Inclusive textos escritos mistos ou multimodais, assim chamados, que apresenta a parte escrita, gráfica e inclusive a parte de figuras, imagens, tá certo? Muito bem. Outro ponto interessante da interpretação de texto é uma inverdade. O que é a inverdade? Inverdade é uma frase que as pessoas costumam dizer, que é exatamente essa que está entre aspas. Cada um tem a sua interpretação, mas isso não é verdade, né? A interpretação do texto ela é baseada em elementos do próprio texto. Sendo assim, você até pode fazer a sua interpretação, mas ela pode estar equivocada, ela pode estar errada, ela pode estar fora do texto, fora da interpretação, né? Ela pode ser, por exemplo, uma generalização, uma extrapolação, uma redução em relação ao texto, mas para ela estar 100%, ela precisa se basear em elementos do próprio texto. Claro que essa interpretação é compartilhada entre autor e leitor. Não há a interpretação em que somente uma das partes entra com a informação e a outra recebe de modo passivo. E, durante o processo de interpretação, o leitor, o ouvinte, executa certas operações mentais que a gente chama de estratégias de leitura. Essas estratégias são operações mentais que vão ajudar o leitor, o ouvinte, a conseguir ler, compreender, decodificar, compreender, interpretar, analisar o texto. Elas estão no nosso texto, no livro Comunicação e Linguagem, de Guimarães, na página 108, a figura 4.1, as estratégias de leitura, que são interessantes. Mas nós veremos aqui no próximo slide. Antes de passar para a explicação das estratégias de leitura, temos, portanto, a definição de interpretação de texto. Trata-se de um processo de se localizar as pistas e os sinais, deixados no texto pelo autor, e então, a partir dessa análise, dessa localização, nós, leitores, atribuímos o significado com o apoio das estratégias de leitura, que são o estabelecimento de objetivo, a seleção de informações, a antecipação da leitura, as inferências que nós fazemos e, por fim, a verificação. Tudo isso apoiado pela ativação dos conhecimentos prévios, do conhecimento de mundo que nós temos. Muito bem. Vamos agora ver uma a uma as estratégias de leitura. A primeira grande estratégia que o leitor se impõe a si mesmo é estabelecer um objetivo. Por que eu vou ler? Para que eu vou ler? Qual é o meu objetivo? Eu pego um livro, pego um conto, um dicionário, um papel qualquer. Por que eu vou ler? Eu vou ler para aprender? Para aprender na escola? Eu vou ler para simplesmente eu me informar o que está acontecendo no mundo, por exemplo, ou para me divertir, ele vai ler para se divertir, ou o leitor vai ler para fazer uma prova de concurso, ou ele vai ler para saber quanto custa determinado produto, no caso de um prospecto de um supermercado. Então esse é o primeiro momento da leitura, que eu estabeleço o objetivo dela. Aí eu passo para, basicamente, um segundo momento. Isso aí não são etapas que vão fazendo uma após outra. Às vezes elas são sobrepostas, acontece tudo ao mesmo tempo. Aqui, para fins didáticos, estão separadas. Seleção, essas páginas se referem ao
capítulo 4, né, do livro Comunicação e Linguagem, de Thelma Guimarães, por isso está aí a página 110. O leitor separa e escolhe no texto o que interessa. Então, nesse momento, ele está usando duas estratégias, o scanning e o skimming. Diferença entre as duas. O scanning, como o próprio nome já diz, é uma espécie de escaneamento. Eu passo a vista de cima a baixo no texto, procurando as informações que me interessam. Quando eu encontro a informação, eu parto para o skimming, que é o momento em que eu filtro algo do texto lido, coleto as informações e vou diretamente, tá? Então, decido ir naquele ponto e ver. Então, no momento em que eu passo os olhos de cima a baixo, estou fazendo um scan, estou escaneando. E quando eu escolho um ponto para eu ir ler especificamente, estou fazendo o skimming. São duas estratégias que são seleção, de escolha do que eu vou fazer, do que eu vou ler. Aí aplica-se também a antecipação. A antecipação constitui na formulação de hipóteses sobre o texto. O que é que o texto vai trazer? Esse texto, eu pego a capa de um livro, olho e digo, bom, este livro aqui vai falar sobre isso. Eu acho que é pelo título, pelo autor, pelas ilustrações, pela capa, contracapa, pela orelha, pela data, pelo lugar, pelo gênero textual. Eu utilizo todos esses elementos, que são as pistas, para poder chegar a uma predição do que virá dentro daquele livro. O que é que aquele livro contém? Vai falar sobre o quê? Aí é a chamada antecipação de leitura. A gente usa isso aí quando, antecipação, nós usamos quando, juntamente com a inferência, né, nós usamos quando lemos acessamos um site e lemos as manchetes. Aí a partir daquela manchete a gente antecipa o que ela vai tratar. Aí clica na manchete para ler o texto inteiro. Então faz isso aí constantemente. A inferência é outra estratégia de leitura e trata de recuperar as informações que estão implícitas, né, que estão subtendidas. Recuperar ou identificar a intencionalidade discursiva do autor. Para isso eu uso elementos linguísticos, como por exemplo os advérbios, os numerais, para identificar a informação que está implícita. E eu faço, enfim, a verificação, ou seja, perpassa todo o processo de leitura, essa estratégia, e eu vou checando tudo à medida que eu vou lendo. Portanto, é um conjunto, né, que age todos ao mesmo tempo. O conjunto age em conjunto, todas, para que nós possamos ter a melhor informação a respeito do texto lido. Bem, de tudo isso, nós chegamos a esta conclusão aqui, de que uma está ligada à outra, né? Uma vai para a outra. Então, a compreensão do texto, portanto, é um processo, não é um produto. Se caracteriza pela utilização de diversas armas, entre aspas, né? E uma grande apoio para a interpretação é o conhecimento prévio. Ou seja, conhecimento que eu tenho, né, anteriormente, que vai sendo construído ao longo da minha vida, a respeito do que eu sei, do que eu vou construir no decorrer do meu mundo, da minha existência. Isso aí é o chamado conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo. Esse conhecimento de mundo aqui vai nos levar à interação, né, com o conhecimento linguístico e textual, para que eu consiga construir o sentido do texto. Então, eu utilizo as estratégias e utilizo 3 tipos de conhecimento, o linguístico, o textual e o conhecimento de mundo, para que eu possa construir a minha interpretação de texto, sempre baseada nos elementos do próprio texto. Não pode haver adivinhação. Então, chegando aqui ao final, nós percebemos que, para ler o texto, antes de tudo e primeiro de tudo, você precisa estabelecer um motivo, precisa de um motivo. E para isso não faltam motivos. Tá? Aí estão na nossa tela inúmeros motivos. Você lê para continuar lendo, ver se interessa. Você está fazendo o scanning, né? Eu vou ler para procurar informação determinada, aí eu uso o skimming. Eu vou ler para seguir as instruções. Tudo bem. Então isso aí eu quero fazer um bolo, um brownie, etc. Aí eu vou seguindo as instruções e ele sai. Para obter uma informação de caráter geral,
estou lendo um aviso lá, no quadro de aviso na faculdade, eu vou ler para aprender, porque eu gosto de aprender, ou eu vou revisar o que eu escrevi, ou simplesmente vou ler por prazer. Eu gosto de ler, eu deito na rede, né? Um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Então, depende do que você quer. Tudo parte desse objetivo. Sempre vai ter objetivo para ler. Afinal de contas, como dizia Monteiro Lobato, essa frase atribuída a ele, quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. Fica aí para reflexão e recomendo a leitura do capítulo 4 do livro Comunicação e Linguagem, da Thelma Guimarães. Um abraço, até a próxima.